Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, de modo especial nesta novena de Nossa Senhora, vem sempre apontando para os sinais que Nossa Senhora tem dado no mundo inteiro, né? O grande sinal que ela deu há exatamente 2 anos atrás, e vai chamando nossa atenção. E o que ela pede? O que o profeta Joel pediu. Veja, antes, e interessante que o profeta Joel, ele pede, e ao mesmo tempo ele diz: no final dos tempos derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos ministros profetizarão, vossos pais, vossos filhos, os anciãos, os jovens, né? Farão sinais. Mas antes ele pede: é preciso entrar no templo, deitar-se com sacos, ministro de Deus na casa, porque a casa de Deus está vazia. Veja bem, era para que todos, homens e mulheres batizados, tivessem uma verdadeira adoração, uma verdadeira busca, numa intercessão contínua, numa caminhada de fé, sempre na história de cada um. Veja o Evangelho, né? Eu chego lá, mas o profeta diz assim: se o povo se afastou, cadê o povo? Então os sacerdotes entram no templo, se vistam de cilício, de sacos, de cinzas, deite ali, na presença do Senhor, com oblações e libações, prescreva um jejum, clame o Senhor, e diga assim: ai de nós neste dia, ai de nós neste dia. Então o profeta começa realmente chamando cada um de nós a reconhecer nossa pequenez. Será que eu tenho trazido minha casa inteira para o louvor a Deus? Ou só eu estou participando? Será que meus filhos, minhas filhas estão ouvindo o Senhor? Ou quem sabe sou eu só? Quem sabe se eu estou sendo um verdadeiro profeta na minha casa, um sinal de Deus, uma luz no meio das trevas, ou que está ouvindo, o que está acontecendo. É interessante que todo esse sinal dessa pandemia, né, e um exorcista, né, ele viu a terra encoberta por uma nuvem escura, encoberta por uma nuvem escura. E Nossa Senhora disse: é preciso rezar muito, é preciso rezar muito, rezar muito, rezar muito, e fazer penitência, fazer penitência, fazer jejum. Foi o que disse Nossa Senhora. Eu tenho batido aqui já. Tem pessoas que falam assim: padre, não diga aquele nome lá do Japão, não. Eu já não estou nem dizendo, porque estão cansados de ouvir, né? E eu digo assim: Nossa Senhora foi um sinal, ela é um sinal, como o profeta Isaías já disse: no tempo oportuno será dado um sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será Emanuel, Deus conosco. Desde o profeta Isaías e vai até o Apocalipse, eis que apareceu no céu um grande sinal. Nossa Senhora, durante o tempo de igreja, né? Ainda ontem celebramos Nossa Senhora do Rosário, e foi um sinal a São Domingos, para dizer: olha como é que se deve rezar, veja como se deve rezar. Foi um sinal para aquele monge que andava lá no monte, que Elias andava, como é que chama? Lá no Monte Carmelo, né? Então aquele homenzinho sozinho recebeu o escapulário de Nossa Senhora, né? E a gente começa a olhar assim, quantos sinais Nossa Senhora foi dando desde o comecinho, vamos dizer, onde a igreja mais precisou da presença, da intercessão da mãe. Nossa Senhora se fazia muito presente sempre. E ela está se fazendo muito presença ainda hoje, convidando a cada um de nós, como diz o profeta, começando pelos sacerdotes. Interessante que essa última mensagem dela, ela diz assim: começa pelos padres e bispos. Começa pelos padres e bispos. E depois ela chama a atenção das famílias. Família. Ah, mas quem se importa hoje em dia mais com família? As famílias
destruídas, as famílias divididas, sim, os padres divididos, as coisas divididas. E o próprio Jesus disse: se existe divisão entre o império do demônio? Não, muito pelo contrário. Quando ele vê que você limpou o lugar, ele vai achar mais 7 demônios para querer entrar naquele lugar. É por isso que a nossa luta tem que ser constante. Não é porque eu enfrentei uma batalhinha e esqueci até de agradecer. Às vezes a gente esquece até de agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Eu consegui aquela graça, pronto, esqueceu o resto. Interessante que amanhã eu vou dizer aqui, quando como é que chama? A Tarde com Maria vai estar aqui, e alguém vai dar um testemunho aqui. Eu vou pedir que eles deem um testemunho do que aconteceu no encontro que eles fizeram na igreja de São José, né? Como é que o inimigo chega lá na porta, né? E começa a dizer: não, o que é isso? O que é isso? Talvez quantos cheguem na porta da nossa igreja e dizem: o que vocês estão fazendo aí? Talvez no meio da gente: para que isso? Para que ouvir isso? Para que saber disso? Para que rezar assim? Quantos a gente encontra para dizer: não, para que toda noite lá na igreja de Aparecida? Por que precisa estar rezando o texto? Por que precisa estar fazendo assim? E assim, e quando você consegue uma pequena batalha, você vence, daí aparece mais 7. Eu digo para você, a palavra de Jesus, né? Aparece mais 7 demônios para querer que você desista. Desista. E aí que você tem que mostrar força. E aí que você tem que levantar a cabeça. E aí que você tem que começar a louvar a Deus, a bendizer o Senhor. E Maria está do nosso lado, ela é nossa mãe, e chama a presença dos anjos, dos arcanjos de Deus, e vai fazendo um verdadeiro combate contra os espíritos mal espalhados pelos ares. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, embora os espíritos afetem nossa família, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, pai e mãe. Mas a nossa grande luta são contra os espíritos espalhados pelos ares. Efésios, né? Efésios. Não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os espíritos espalhados pelos ares. Então, meus irmãos, Nossa Senhora é aquela mãe que foi sinal. Na hora de maior batalha, na batalha de Lepanto, como aconteceu em 1571, quando os cristãos tinham que enfrentar aqueles hereges todos que vinham contra a igreja, contra os, vamos dizer assim, os pensamentos da gente que vive pro lado de cá ocidental, né? Dos ocidentais. Eles começaram a combater, e foi necessário que eles lutassem de arma em punho, mas eles não estavam somente com armas, eles estavam com um terço na mão, né? Com um terço, e com aquele terço eles foram vencendo, e a chamada Batalha de Lepanto foi vencido por Nossa Senhora, né? E foi reconhecido pelo Papa como a vitória de Nossa Senhora contra os nossos inimigos. Nós não podemos, nesses tempos que nós estamos vivendo, deixar que o inimigo prevaleça contra a nossa fé, contra a nossa igreja, contra os principados, vamos dizer assim, da nossa cultura. Nós constituímos famílias, nós acreditamos na família, nós acreditamos no, vamos dizer assim, na grande raiz que é a família, e nós não podemos abrir mão disso, não, mas o que tem? E agora começa a dizer: não, mas duas pessoas que criam uma outra criança também é uma família, sim. Outro também, duas mulheres que criam também uma outra pessoa. Aqui começa a misturar todas as coisas, começam a misturar de tal forma para dizer assim: não, tudo é válido. Não é tudo válido, não. Se respeita, sim, se respeita. Se respeita uma pessoa que tem a sua sexualidade diferente, respeita uma pessoa que pensa diferente, sim, nós respeitamos, mas não abrimos mão
dos nossos princípios cristãos, da nossa família. É preciso a gente buscar. Eu me lembro muito bem, né? Minha mãe sempre está assistindo aqui, eu posso dizer isso, que eu me lembro muito bem. Quantas batalhas minha mãe e meu pai tiveram que enfrentar? Quantas? Eu dizia assim, tinha briga, viu? Pensa na briga. Quando a coisa brigava, saía fumaça. Mas e depois dizia assim, mas tem amor. O amor que tudo perdoa, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera. Tem. Tem briga? Tem briga sim, mas tem amor que passa por cima de todas as coisas, que sabe perdoar, que sabe passar em cima, que sabe colocar um pano quente, como se diz, ou jogar água em cima daquela fogueira. Sim, tem. Se a gente busca, e busca a presença do Espírito Santo, e busca a graça de Deus, sim, nós podemos vencer, nós seremos vitoriosos. Então, meus irmãos, nós estamos aqui durante essa semana toda, nessa reflexão bem forte. Enfrentamos uma batalha? Sim, enfrentamos. Somos mais do que vitoriosos, e a gente já tem que tomar posse. Eu digo assim, a fé faz a gente tomar posse antecipado da graça que Deus prometeu para nós, e de que Maria está presente em nossa vida, né? Antecipadamente a gente vai dizendo assim, eu creio que eu receberei a vitória estará em nossas mãos. Hoje, quando eu refleti um pouquinho sobre a vida de gordo, e daí eu não quis, porque mexe um pouquinho com a gente, e a gente fica pensando assim, quantas famílias ele foi atrás, quantas pessoas ele consolou, quantas pessoas ele deu jeito. É muito fácil você falar, mas gordo fazia isso ou fazia, é muito fácil você acusar ou dizer um defeito dele, é muito fácil. Todo mundo tem defeito, quem não tiver nenhum, atira a primeira pedra, né? Como diz, todo mundo tem o seu, mas o verdadeiro apostolado que ele fazia, né? O verdadeiro apostolado que você faz, às vezes, junto com o seu filho, com a sua filha, com o seu amiguinho, o amiguinho da sua filha, ou a amiguinha da sua filha, com o seu marido, com o seu esposo, com o papai, com a mamãe. Essa batalha e essa oração que vai fazendo a gente vencer, vai passando, até chegar o dia em que diz assim, eu venci. Né? É interessante a gente saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E quantas vezes precisamos purificar esse templo, né? Fazendo verdadeiras penitências, sim, pedindo perdão dos nossos pecados, e encher com a graça de Deus. Não é encontrar limpo, como aquele demônio que foi tirado, de repente deu uma volta, quando voltou estava limpo. Quando diz estava limpo, estava vazio, e porque estava vazio ele pegou mais 7 demônios, e vamos tomar posse naquela casa. Não, quando expulsamos um demônio a gente enche de luz, não deixa vazio, enche de luz, enche da graça, enche de oração, enche de bênção, enche de amor, enche de força de Deus, para que o inimigo não encontre uma brecha para adentrar de novo em nossa casa. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a mão de Nossa Senhora sobre nós, né? Eu acho interessante, Nossa Senhora que estende a mão, e de sua mão saem raios de luzes, e um dedo dela não tinha o raio. Nossa Senhora, que foi visto pela Santa Faustina, né? Pela Santa Faustina, que nós celebramos agora esses dias também, um dos seus dedos não saía facho. Por quê que não sai luz daquele dedo? Porque não me pediram, disse Nossa Senhora, porque não me pediram, não me pediram. Por isso a gente pede a mãe, não tenha medo, ela é mãe, né? E mãe, qual é a mãe que acaba fazendo tudo que o filho quer?
nem tudo, né? Essa mãe não diz nem tudo, porque aquilo que é errado, ela não vai deixar você fazer, né? Mas se for para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, para curar suas feridas, ela vai pedir a Jesus, e quem faz o grande milagre é o próprio Jesus em nossa vida. Vamos pedir essa graça, estamos aqui nesses dias. Queria que vocês fizessem esse apostolado mesmo, convidando todo mundo para no dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente sair de lá daquele hospital de campanha, e a gente vir nessa caminhada, né? Já faz 2 anos que entramos nessa crise, e só houve procissão de carro e de moto, essas coisas. A primeira procissão que nós vamos fazer aqui em Bezerro a pé, né? Eu estava arrumando uma pessoa, Jairo, que pudesse entrar no carro de som e avisasse ali, lá no Cruzeiro, que avisasse ali no bairro São Pedro, que avisasse para todo lugar, que saísse avisando mesmo, chamando as pessoas, vamos fazer nossa caminhada, uma caminhada de fé. Nossa Senhora vai à nossa frente, ela é nossa mãe, né? A gente até arrumou um carro de som, mas está faltando uma pessoa que vai acompanhando, vai fazendo um anúncio, chamando, convidando as pessoas, para que as pessoas venham, né? Vem aqui, graças a Deus a gente conseguiu já o palco, falei com o Eduardo, o vereador, né? Já conseguiu o palco com a iluminação. Parece que a guarda vem nos protegendo, nos ajudando, por causa do trânsito que a gente vai pegar ali, e a gente vem nessa caminhada, uma caminhada de fé, um carro de som, né? Parece que Júbilos vai estar cantando junto com a gente, né? E a gente vai estar louvando a Deus através da Mãe Nossa Senhora. Mas vamos caminhar com muita fé, sabendo que não podemos desmorecer, né? Não podemos afrouxar, a expressão que a gente conhece. Hoje é dia do nordestino, não é? Sabe dessa história? Eu já vi tanto nome ali, tanto nome assim, não podemos afrouxar. Afrouxar é bem nordestino, né? Não pode, disseram tanto nome, Dona Doroteia Cardoso, né? A irmã do bispo, Dom José Cardoso, Dom Paulo Cardoso, ela que manda um monte de coisinha para mim, e mandou um monte de nome que só no Nordeste é que fala, né? Começando com Xen, ou menino, ou não sei o que, isso, aquilo, coisa, um monte de expressão, ela mandou lá para a gente, e a gente, já mandei para outra família lá em São Paulo, para ver, olha aqui as expressões nordestinas, e a gente vai pedindo que essas expressões, principalmente, anunciem, de uma forma bem sincera, a amizade, o amor, o carinho que o povo sempre deve ter no coração, partindo do coração da Mãe e também do Espírito Santo derramado por Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.